Teoria dos jogos e teoria da decisão é uma coisa que tem uma grande importância e não é muito comum isso ser abordado nos cursos de graduação. Não sei se alguém teve alguma disciplina que falasse disso na graduação. Não é uma coisa muito comum. Às vezes tem um pouco. É uma área, uma interface entre matemática, economia, algumas áreas de engenharia e até ciências mais humanas, né? Tem um grande pé na psicologia e na sociologia. Tem uma importância muito grande, teoria dos jogos, teoria da decisão. Vou fazer uma analogia, né, um comentário para vocês. Sabe o conceito de derivadas, né? A gente aprende derivadas e derivadas é importante do ponto de vista técnico. Existe um monte de coisas na ciência e na tecnologia hard em que a gente usa derivadas para tomar decisões, para fazer polinômio de Taylor, para fazer uma aproximação, para fazer um monte de coisas. E também a gente usa derivadas como muda a forma da gente pensar. Essa ideia de taxa de variação, ela acaba sendo incorporado no nosso pensamento, a gente está cuidando de uma coisa que não é uma coisa técnica, mas a gente interpreta o mundo usando derivado. A gente sabe que a inflação é taxa de variação de preços, isso é derivada. A gente vê, os preços estão subindo, mas estão subindo menos. Para quem já estudou derivadas, essa frase significa, então, a derivada está diminuindo, né? Talvez esteja chegando num ponto de máximo, quem sabe vai diminuir depois. Você já interpreta o seu cotidiano de uma forma mais rica, porque você está usando derivadas. A teoria dos jogos acontece a mesma coisa. Ela pode ser usada de uma forma técnica, em tomada de decisões, teoria da decisão também, e ela também muda o jeito da gente pensar. Vou contar rapidamente uma anedota real. Poderia ser só uma anedota, mas é real. Aconteceu há pouco mais de um ano, comigo. Eu vi essa cena, 2 amigos. Era num velório de um matemático que tinha falecido. 2 amigos matemáticos que não eram grandes investidores de bolsa, mas cada um deles tinha lá seu pequeno patrimônio. E como eles eram matemáticos, em algum momento eles estudaram um mínimo aí de finanças e foram cuidar dos seus próprios investimentos. Eles mesmos administravam sua carteira de investimentos. E não eram grandes investidores, né? Investidores pessoais. E um deles, muito religioso, estava com crise de consciência de investir na bolsa. O ponto de partida dele era que a bolsa é um jogo de soma zero. Eu já vou explicar o que é isso. Mas olha, ele estava usando teoria de jogos. Então ele falava, a bolsa é um jogo de soma zero, os grandes investidores, os profissionais, sempre ganham, então nós pequenos, para ganharmos, temos que nos digladiar um contra o outro. E eu só vou ganhar se eu fizer um outro pequeno perder. E isso está me incomodando. E o outro amigo dizia, não, você está errado, a bolsa não é um jogo de soma zero. E a conversa deles, que era filosófica no fundo, moral, ética, usava a teoria dos jogos. E eles estavam discutindo entre si se a bolsa era ou não era um jogo de soma zero, porque isso para um deles tinha uma importância. É exatamente o que acontece com derivada, quer dizer, você incorpora na sua avaliação do mundo uma maneira de pensar. Então é uma coisa muito legal da gente conhecer. Então, para quem já estudou, eu vou falar coisas bem básicas, eu quero provocá-los e motivá-los a gostar do tema e a estudar mais do tema depois. E, bom, então eu vou dar uma série de coisas bem básicas. Teoria dos jogos e teoria da decisão, as duas coisas têm o mesmo objetivo. São players, são atores que querem maximizar os seus resultados. A gente chama teoria de jogos quando tem mais de uma pessoa, mais de uma instituição, são pelo menos 2 atores que querem maximizar os seus ganhos. E, em geral, interessa quando tem uma certa, por isso que chama jogo, né? Quando eles estão disputando, de uma certa forma, os mesmos recursos. E por isso que chama teoria dos jogos, porque eles estão, de alguma forma, competindo. Então, e teoria da decisão é quando uma pessoa está sozinha, quando não está competindo contra ninguém, e ele tem que tomar uma decisão. Então, essas são as duas coisas. Elas usam técnicas muito parecidas. E dentro dessa teoria tem uma série de conceitos muito ricos. Tem o conceito de conflito total, ou jogo de soma zero, conflito parcial, estratégia pura, equilíbrio de Nash. Nash é aquele cara super, que até gerou um filme, né? O cara ganhou Nobel.
Então, é uma teoria, assim, muito profunda e muito rica. Para ilustrar o beabá disso, eu vou começar com um exemplo bem simplório, tá? Os meus exemplos vão ser simples para a gente não se perder, né, nas contingências do exemplo e poder pensar nas ideias que estão envolvidas, tá? Então, um primeiro exemplo de jogo muito simples. Imagine duas empresas que estão decidindo onde elas vão alocar suas lojas. E elas têm algumas informações sobre como é que fica o share do mercado a partir disso. Tá? Esse é um exemplo bem elementar, só para ilustrar a ideia. Então, imagina que o que elas sabem é o seguinte: você tem a empresa A, e ela tem que tomar a decisão se ela vai instalar uma loja numa cidade grande ou se ela vai instalar uma loja em cidades pequenas. Podia ser qualquer outra decisão, é óbvio que essa historinha é só para ilustrar, né? E você tem a empresa B, concorrente, que também vai decidir se ela vai instalar na cidade grande ou na cidade pequena. E imagine que a gente sabe alguma coisa sobre o share do mercado, dependendo de onde cada uma se instala, em função das características de cada loja, etc. Então, por exemplo, se as duas se instalam em cidades grandes, a empresa B fica com 60% do mercado. E a empresa A, claro, fica com 40% do mercado. Isso aqui é um jogo de soma zero, em que o ganho da B é igual ao prejuízo da A e vice-versa. Se a B ganha 60% do mercado, é porque a A perdeu 60% do mercado. Isso chama jogo de soma zero. Um exemplo bem cotidiano: o futebol antigamente era um jogo de soma zero. As partidas valiam 2 pontos. Não sei se vocês lembram disso, vocês eram crianças. A partida valia 2 pontos, empate, 1 para cada um. Isso é um jogo de soma zero. O que um ganha é o que o outro perdeu. Hoje o futebol não é mais soma zero, porque a partida vale 3 pontos. Se um ganha, ele fica com 3 e o que perde fica com 0. Mas se houver empate, cada um ganha 1 e 1 ponto desaparece. Então, se houver empate, o time A ganha 1 e perde 2, que não é o que o outro ganhou. O outro ganhou 1 só. Então, esse não é um jogo de soma zero. Esse aqui, duas lojas dividindo o mercado, é um jogo de soma zero. Imagine que a A está em azul, né? Se a A for para a cidade pequena e a B for para a grande, a B fica com 68% do mercado e, portanto, a A vai ficar com 32%. Se a B for para a cidade pequena e a A for para a grande, 52% para a B e, portanto, 48% para a A. E se ambas forem para cidades pequenas, de novo é 60% e 40%. Esses numerinhos aqui só para facilitar o nosso pensamento. Então, como é que as pessoas raciocinam com isso? Como é que se interpreta? Como é que eu uso esses dados para tomar uma decisão? Aí o B faz o seguinte raciocínio, que o B olha e faz o seguinte pensamento. Isso é a parte essencial. O B olha e fala, bom, pode ser que o A vá para a cidade grande. Se o A for para a cidade grande, eu posso ter 60 ou 52. Então é melhor eu ir para a cidade grande. O B não sabe o que o A vai fazer. Aí o B pensa, e se o A for para a cidade pequena? Aí eu posso ter 60 se eu for para a pequena, 68 se eu for para a grande. É melhor eu ir para a grande. O A faz o mesmo raciocínio, só que o raciocínio do A é assim. Se o B for para a grande, eu posso ficar com 40 se eu também for, ou 32 se eu for para a pequena. O que é melhor para mim? Eu ir para a grande e o A faz esse raciocínio. E se o B for para a pequena, eu posso ficar com 48 e 40. Qual é o melhor raciocínio? É esse aqui. Então, olha para essas 4 flechinhas. Elas indicam qual é a decisão que as empresas tomam. Qual é a melhor decisão que cada empresa vai tomar? A empresa não sabe o que a outra vai fazer, mas ambas vão abrir na cidade grande.
Porque, olha só, tem as flechas da azul indicam que ela deve ir para a cidade grande, as flechas da vermelha indicam que ela deve ir para a cidade grande, e a decisão que elas tomam é vir para cá. E essa é o cheque. Várias coisas aqui, então, conceitos para a gente pensar. Isso é um jogo de soma zero, em primeiro lugar. Depois eu vou dar exemplo de jogo que não é de soma zero. O mais famoso é o paradoxo do dilema do prisioneiro, que é muito clássico, muito rico, e a gente vai discutir um pouquinho. Então, esse é um jogo de soma zero. Isso aqui chama equilíbrio de Nash. Por que ele chama equilíbrio de Nash? Porque o B pode ter ganho maior do que 60. O A pode ter ganho maior do que 40. Mas eles não têm uma estratégia pura para fazer isso. O A não consegue chegar no 48 por iniciativa própria. Ele só vai chegar no 48 se o B vier para cá. E ele não tem como impor isso ao B. Então, ninguém consegue melhorar os seus ganhos por uma iniciativa individual. Ele depende do que o outro fizer para poder melhorar. Isso chama equilíbrio de Nash. Tá? Então, esse é um exemplo bem simples de um jogo e de uma tomada de decisão baseada numa análise. Esse quadrinho aqui, que é bem simplinho, ele é super importante e a gente usa o tempo inteiro esse tipo de análise. Esse é um exemplo em que tem uma decisão só, né? Ah, abriu ali, abriu aqui. Eu vou dar agora um outro exemplo em que se faz uma coisa parecida, mas em que você pode repetir o experimento. Que você repete a tomada de decisão. E aí agrega uma nova reflexão, que é qual é a melhor estratégia, pensando na repetição do experimento. Tá? O exemplo que eu vou dar vai ser com duas decisões também, mas podia fazer com mais, eu já comento. Então agora vamos pensar no seguinte exemplo. Podia ser o cobrador de pênalti e o goleiro, mas essa análise dá para fazer com o jogador de pênalti e goleiro, mas quando fala de goleiro e pênalti, eu gosto de fazer com 3 decisões. Claro que você pode até fazer com mais. As decisões são o goleiro e o jogador escolhem o canto direito, o canto esquerdo ou o centro. Claro que você pode refinar ainda mais, você pode colocar a bola alta ou baixa, fazer com mais. E isso dá um estudo muito legal e ele se conecta com outras áreas. Esse do futebol eu não vou fazer hoje, mas esse do futebol é uma coisa que foi bastante estudada. Existem estatísticas sobre cobrança de pênalti no futebol brasileiro, no futebol mundial. E tem uma coisa super saborosa e que remete a uma questão interdisciplinar, fora de tudo, que é o seguinte, tem uma quantidade razoável de pessoas que cobram no centro do gol. Não é o mais frequente, mas tem. O cobrador cobra no centro do gol. E os goleiros, eles têm a tendência de pular para um lado ou outro. O goleiro não tem a expectativa de esperar no centro. E é muito engraçado, porque se o goleiro, se ele esperasse no centro, ele defenderia mais. E o cobrador, se ele chutasse, quando ele chuta no centro, ele corre um certo risco, que é o goleiro pegar. Mas o goleiro pula. Então, a quantidade de atacantes que chuta no centro, ela é significativa, mas ela não é tão grande quanto poderia ser. E já foram entrevistados chutadores. Por que vocês não chutam mais no centro? Os goleiros pulam e a resposta é uma resposta que não tem nada a ver com o futebol. A resposta é a seguinte: eu não vou correr esse risco. O atacante não chuta no centro porque ele morre de medo. Imagine a cena. O goleiro fica parado, ele chuta no centro e o goleiro não faz esforço nenhum, pega a bola. E aquele era o 5º pênalti da decisão da Copa do Mundo. E ele erra, e porque ele chutou no centro e o goleiro não saiu do centro. E aí o goleiro simplesmente pega a bola com toda facilidade. Nenhum atacante quer
passar por esse risco. Então, eles evitam chutar no centro. Eles chutam no centro quando o goleiro já está caindo. Quando ele vê que o goleiro saiu, ele chuta no centro, senão não. E aí vai para um domínio que entra psicologia, sociologia e um monte de outras coisas. Mas eu vou discutir com vocês o exemplo que seria o do cobrador do pênalti. Não, só que com só duas variáveis. Então fica mais tranquilo se eu falar como fala, beisebol. O A é o arremessador, é o cara que vai atirar a bola no beisebol, e o R é o rebatedor. O arremessador tem duas estratégias. Né? Nesse exemplo, eu vou fazer com duas estratégias. Ele pode usar uma bola forte ou uma bola com efeito, uma bola curva. Duas maneiras diferentes de ele atirar a bola. E, bom, então vamos ver agora o que acontece se quando o arremessador faz isso e quando o rebatedor faz isso. Tá? O rebatedor, ele tenta adivinhar o que o outro vai fazer. Ele se prepara para uma bola de um tipo ou de outro. A estratégia de defesa é diferente. E os meus dados são os seguintes. O arremessador tem sempre vantagem. Se ele faz uma bola forte, ele se preparou para uma bola forte, o arremessador acerta 60% e o rebatedor 40%. Se o arremessador faz forte e ele se preparou por uma fraca, ele erra, por uma curva, ele erra muito. Aqui, o rebatedor 0,2 contra 0,8 e aqui 0,3 contra 0,7. Tá. Então, esses são os dados clássicos das chances do arremessador e do rebatedor. Isso é numa bola. Mas só que aqui tem uma outra variável que não tinha naquele meu primeiro exemplinho. Isso vai acontecer um monte de vezes. E aí, a gente pode pensar como é que o cara vai decidir uma coisa ou outra. O arremessador, ele pode alternar o que ele faz para tentar maximizar o seu rendimento. Só olhar as flechinhas numa tabela como essa indicaria uma certa estratégia, mas aí o arremessador ele pode variar de estratégia. E isso maximiza o seu ganho. Tá? E a análise que eu vou fazer agora é uma análise quantitativa, né? Eu só vou colocar o resumo, mas vai remeter para uma outra coisa que se conecta com isso, que é programação linear e programação não linear. É um tipo de maneira de otimizar resultados, um estudo que também aparece um pouco na graduação, mas não aparece muito, que é achar a estratégia ótima dada uma situação como essa. Vou mostrar para vocês como é que seria uma continha com isso. Imagine que eu imagine que tenha uma certa probabilidade das coisas do rebatedor, do arremessador escolher uma das bolas, dos tipos, e do rebatedor prever um dos tipos. Quando a gente pensa em probabilidade desse jeito que eu estou pensando, que eu vou repetir o experimento, isso é a visão frequentista de probabilidade, em que a probabilidade de um evento ela tem a ver com se você repete, como é que ele ocorre. Tá, mas existe um outro jeito de pensar em probabilidade, que é o bayesiano, que também é legal vocês saberem que existe. Não sei se vocês já ouviram essas duas palavras e essa distinção entre probabilidade como frequentista versus bayesiano. Probabilidade frequentista é isso. Eu executo, vejo
um número cada vez maior de casos e vejo quantas vezes ocorre uma certa coisa. E eu digo que a probabilidade daquela coisa é o que está aparecendo ali. O Bayesiano é uma coisa que ocorre quando você não tem como executar o experimento um monte de vezes. Então, um exemplo que eu acho muito legal para entender o que é a probabilidade bayesiana. Suponha que agora eu faço uma aposta com vocês assim, ninguém vai poder abrir calculadora, nem computador, nem coisa nenhuma. Vamos fazer uma aposta. Você adivinha qual é a centésima casa decimal do π? Qual é o algarismo? 0, 1, 2, até 9? Não é uma coisa frequentista, né? Não tem sentido falar, vou repetir o experimento. A centésima casa do π está definida. É um número, já está lá. Só que nós não sabemos. E nós não temos como saber. Então imagina que eu crio um jogo, que eu falo assim, vamos apostar. Eu aposto tanto contra tanto que você não adivinha a centésima casa. Para saber se o jogo vale a pena ou não, você teria que saber, mas será que a centésima casa é 7? Qual a probabilidade da centésima casa ser nesse contexto que nós estamos? A centésima casa está definida, só que nós não sabemos. Aí se você tivesse que fazer uma aposta, você atribuiria que probabilidade? 1/10? Talvez, né? Isso é bayesiano, isso é estatística bayesiana. Você não vai repetir o experimento, o número está dado, já existe, e você não sabe qual é. E você tem que, a partir da sua informação, atribuir uma probabilidade. Então aqui, se o rebatedor conhecer a vida do arremessador, ele pode ter uma análise frequentista de saber a probabilidade do arremessador fazer uma coisa ou outra. Senão, ele tem que atribuir uma probabilidade. Quando a gente não sabe, o que a gente faz com frequência? Igual, né? Você não tem informação nenhuma. Então, vou imaginar a seguinte situação. Imagina que o arremessador arremesse com probabilidade meio ou meio, e agora chega a vez do rebatedor, e aqui então pode ser forte ou com efeito, e agora o rebatedor, forte ou com efeito, se prepara para forte ou com efeito, e com uma certa probabilidade. Eu vou colocar aqui só para ter um número 3/4, 1/4, 3/4, 1/4. Então, imagine que fosse essa a situação. O arremessador escolhe arremessar forte ou com efeito metade das vezes, e que o rebatedor 3/4 das vezes se prepara para forte, 1/4 das vezes se prepara para com efeito. Como eu tenho aqui as probabilidades, eu consigo saber as probabilidades de cada coisa. Então, por exemplo, a probabilidade de um atirar forte e o outro defender forte, se preparar para forte, é 3/8. E para cada um deles eu tenho uma probabilidade, 1/8. E aqui eu tenho 3/8 e 1/8. Bom, para que serviria essa probabilidade? Se você tem probabilidades e você tem resultados, então aqui eu estou olhando o resultado vamos ver qual é o valor esperado do rebatedor. Se eu tenho probabilidades e outcomes, eu posso ter uma coisa chamada valor esperado. Já viram esse conceito de valor esperado, talvez? Então, se usa com probabilidade, né? Você tem o valor e as probabilidades. O valor esperado é uma ideia de média, só que ponderado pela probabilidade e não simplesmente soma e divide. Então, aqui a gente poderia calcular o valor esperado, que vai ser feito a conta assim, né? 3/8 é a probabilidade, vamos fazer a conta do ponto de vista do rebatedor. Isso, do rebatedor. Então, com 3/8 vai acontecer forte, o rebatedor vai acertar 0,4 das vezes. E faço isso para todas elas. 1/8 é forte e então dá 0,1. 1/8 vezes 0,1. Tá, e faço essa soma e isso dá 0,275. Tá, então não vou gastar tempo fazendo a conta aqui, mas é isso que dá. Então, o que é importante aqui? Para uma certa distribuição de probabilidade do comportamento do arremessador e do rebatedor,
a gente tem um valor esperado, tanto de um quanto de outro. Então, se as probabilidades fossem essas, o rebatedor teria 0,275 de chance de acertar a bola. Mas a pergunta inteligente, a pergunta interessante não é essa. A pergunta é a seguinte, e a resposta, eu vou mostrar que tem uma resposta. O rebatedor tem uma estratégia que ele pode montar em que ele garante um certo desempenho, não importa o que faça o arremessador. Ele consegue uma estratégia pura para garantir um mínimo de desempenho. E agora aí fica uma coisa super rica em termos de decisão, né? Então, dependendo das probabilidades, dá para ter esse desempenho. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um raciocínio, e aí usa a programação linear, em que o rebatedor tem a seguinte possibilidade. Ele consegue acertar um pouquinho menos que isso, 0,25%, um quarto das vezes, não importa o que o arremessador faça. E aí é uma decisão que transcende um pouco a simples matemática, né? Se o rebatedor sabe que o arremessador faz meio a meio, bom, então ele monta uma estratégia para ganhar mais. Mas se ele não sabe nada do arremessador, então ele pode optar pela outra estratégia. Se ele não sabe nada do arremessador, ele pode ter duas decisões. Ou ele imagina bayesianamente que é meio e meio e tenta para ver o que dá, ou ele vai para uma coisa mais segura. Ele tem uma estratégia que garante 0,2, 0,25, independentemente do que o arremessador faça. E como é que ele acha essa estratégia? É uma conta bem bonitinha, tá? Com esses números aqui, né? A estratégia, e é isso que vai cair num programinha de programação linear super bonitinho, é fazer o seguinte: você analisa os dois extremos. Situação extrema. O arremessador só arremessa de um tipo, só forte. E aí eu vejo como é que é a minha estratégia de resposta. Aí eu faço o extremo oposto. O arremessador só arremessa com efeito. E aí eu tenho duas curvas. E aí duas curvas que vão ser, no caso, retas, e por isso que isso cairia em programação linear, porque as curvas são retas. E aí eu olho a intersecção das duas curvas. E aí eu tenho a estratégia que me garante que eu tenho um certo desempenho, não importa o que o outro faça. É super rico isso em termos de permitir estratégias de decisão. E a estratégia é assim. Imagina que o arremessador, com probabilidade 1, faz uma bola forte. Então, o que vai acontecer para o nosso rebatedor? Ele pode escolher forte, se preparar, né, para uma forte ou para uma curva, com probabilidade X ou para o oposto 1 menos X. Então, aqui eu fixei essa no máximo e estou querendo agora entender qual é o melhor X para o rebatedor. Tá? Bom, se for forte é 0,4, então aqui a gente tem X vezes 0,4 mais 1 menos X vezes 0,1. E isso aqui é a mesma coisa que 0,3x mais 0,1. Só fiz a distributiva. E eu pego a situação oposta. Se o arremessador vai para a bola com efeito com probabilidade 1, aí o meu rebatedor vai para a bola forte ou para a bola com efeito, com probabilidade x ou 1 menos x. Se isso aqui ocorre, ele tem, aí é 0, naquela tabela que eu virei, dá 0,2. Se acontecer efeito e forte, então é 0,2x mais 1 menos x, 0,3, que é simplesmente 0,1 menos 0,1x mais 0,3. Então, as duas curvas extremas, que é o rebatedor,
o arremessador fazer tudo forte ou tudo de efeito. São essas duas curvinhas. Aí, daqui a pouco eu escrevo, não posso escrever já? Se você, ao invés de colocar um para tudo, né, colocar aqui um C, e fizer exatamente o que eu fiz antes, tudo literal, com probabilidade do arremessador ir para forte ou com efeito igual a C, e probabilidade do rebatedor ir para forte ou com efeito x1 menos x, dá uma formulinha que tem duas variáveis, que eu escrevi aqui em algum lugar, está aqui, está aqui, com duas variáveis seria assim, 0,4 cx menos 0,1x menos 0,2c mais 0,3. Quando a gente faz c igual a 1, que é jogar tudo aqui, dá uma delas. Quando a gente faz c igual a 0, que seria exatamente o oposto, né, dá a outra delas. Então, eu tenho duas retas e uma família de retas que vai de uma para outra. E olha que coisa bonita. Isso aqui é muito interessante, muito legal. O x varia entre 0 e 1, que é a probabilidade do rebatedor escolher uma coisa ou outra. Isso aqui é uma reta crescente, que no x igual a 0 vale 0,1, e que no x igual a 1 vale 0,4, e é uma coisa linear. Isso aqui é uma reta decrescente, que no x igual a 0 vale 0,3, e no x igual a 1 vale 0,2, uma reta decrescente. E o meu problema, que é um probleminha de programação linear, significa o seguinte: essas retas todas aqui são retas que fazem isso, vão de uma para outra. Então eu tenho que estar sempre abaixo dessas retas, entre o 0 e o 1, e aí eu olho para essa intersecção. Essa intersecção aqui com esses números é 0,5. E ela significa o seguinte: se, com esse cenário que eu comecei, o rebatedor se preparar metade e metade das vezes, isso não podia ser outro, não tem nada de especial no metade e metade, é só por conta dos dados. Mas se o rebatedor se preparar metade para forte, metade com efeito, não importa o que o arremessador faça, ele sempre vai garantir, quando você faz aqui x igual a 0,5, isso aqui dá 0,2. Tem algum sinal errado aqui, né? Eu sempre erro em conta, vocês sabem disso, né? Menos, sim. Sim, não, dá 0,2, eu errei na conta agora. É só fazer x igual a 0,5 que dá 0,2. Colocando x igual a 0,5 em cada uma delas dá 0,2. Então, o rebatedor, se ele fizer isso, ele vai acertar 1/4 das vezes ou 1/5 das vezes. Quanto que é? 0,2 ou 0,25? Espera aí. É 0,25. Ele vai acertar 1/4 das vezes, 0,25. Então, ele tem uma estratégia que não depende do que o outro faça. Isso é muito rico. Quer dizer, o rebatedor tinha lá naquele planilha anterior 0,27, mas isso dependia do que o arremessador fizesse. Com essa análise, o rebatedor tem uma garantia. Eu consigo 1/4, independente do que o outro faz. Isso é uma das coisas que a gente busca quando aplica a teoria de jogos para a tomada de decisões. Verificar se a gente tem estratégias que sejam universais nesse sentido, que não importa o que o outro faz. Exatamente a ideia que estava embutida lá no equilíbrio de Nash. Eu não consigo, no equilíbrio de Nash, eu não consigo melhorar meu desempenho a não ser que o outro mexa nas decisões dele. Aqui eu estou indo no sentido oposto. Eu tenho uma estratégia que não importa o que o outro faça, eu tenho um certo desempenho. Isso é muito rico.
Então, esses são jogos todos de soma zero. Existem muitos jogos que não são de soma zero. Um exemplo clássico é o dos países numa corrida armamentista. Esse agora, com a situação na Ucrânia, esse exemplo se torna até contemporâneo, né? Dois países que são vizinhos e beligerantes. E um tem medo que o outro ataque e um, se puder, ataca o outro. Eles podem se armar, ambos gastar dinheiro com armamento. Se ambos se armam, eles ficam numa situação de equilíbrio. Ou eles podem não gastar nada em armamento, também ficam numa situação de equilíbrio. Aliás, muito melhor, porque eles puderam gastar dinheiro em outra coisa. Puderam gastar dinheiro em saúde, educação, infraestrutura. Só que, se um decide não se armar e o outro se arma, aí é o pior dos mundos para o que não se armou. Porque o vizinho, o beligerante, está forte e ele está fraco. E vice-versa. Então, esse é um exemplo que dá uma análise bastante complexa. Ele é idêntico ao do paradoxo, né, do dilema do prisioneiro. E eu queria fazer um comentário sobre o paradoxo do prisioneiro. É rico, né, muito gostoso, mas o que eu acho mais rico é pensar o que vem depois. E que é uma coisa que também é estudada em teoria dos jogos, aí quando desvia para a área da sociologia. Não vou falar disso aqui, mas eu só vou fazer um comentário. O dilema do prisioneiro, que é uma coisa saborosíssima, né, de entender, ele é um jogo que não é de soma zero. Tá? Então ele é assim, dois suspeitos de um crime. As regras são artificiais, tá? Então, quando a gente olha e fala, essas regras não acontecem na prática. Mas é só um jeito de tornar o problema saboroso, né, para a gente pensar. E, na verdade, ele vive acontecendo no mundo real. Os dois países que decidem se armar ou não é um exemplo real em que acontece exatamente isso. No clássico, né, dilema do prisioneiro, então são dois suspeitos, o delegado está investigando. E as situações são assim, se os dois cooperam, se os dois admitem o crime, dão todas as informações para a polícia, ambos pegam 5 anos de pena. Se os dois negam, aí o delegado não consegue investigar direito o crime, fica meio com poucas evidências, e ambos pegam 1 ano. Porque o delegado não consegue esclarecer tudo. E se um coopera com a polícia e um nega, aí um fica com 0 para o que coopera e 10 para o que não cooperou. Então essa é a regra do jogo para esses dois suspeitos. O que acontece? Vamos fazer a nossa matriz. O A pode cooperar ou pode negar. O suspeito B pode cooperar ou pode negar. E o que acontece quando isso acontece? Bom, se ambos cooperarem, ambos vão pegar 5 anos. Então é 5 para um e 5 para outro. Agora, se o B cooperar e o A negar, o A se ferra, porque daí o B fica com 0 e o A fica com 10. Aí o que cooperou é premiado. E o contrário, se o A cooperar e o B negar, o B fica com 10 e o A fica com 0. E se ambos negarem, o delegado não consegue investigar nada, fica 1 para cada um. Essas são as regras do jogo. No caso dos países que se armam, se ambos se armam, fica ganho muito pequeno para cada um, ficaria o 1-1 aqui. Eles não ganharam muito, eles só ganharam o equilíbrio, perderam dinheiro em armamento.
Se nenhum se arma, seria o 5-5 aqui. Ambos ganharam o melhor dos mundos. Não tem guerra e investiu em coisa boa. E se um se arma e o outro não, um fica forte e um fica fraco. Mas é o mesmo dilema. Agora eu vou fazer uma demonstração matemática. Essa parte é muito legal. Presta bem atenção. O que eu vou falar no próximo minuto é um teorema matemático. E depois nós vamos olhar que a demonstração não dá a melhor resposta. Mas o que eu vou falar é um teorema. Demonstração. Demonstração é a melhor coisa é que ambos confessem. Então, teorema, a melhor coisa é ambos confessarem, cooperarem. Demonstração. A. O A não sabe o que o B vai fazer. Isso é uma outra regra. Eles não têm diálogo entre eles. Um não sabe o que o outro está fazendo. Estão isolados. Então, A. Não sei o que o B vai fazer. O B pode confessar. Bom, eu não sei se ele vai confessar ou não, mas se ele confessar, o melhor é que eu confesse, porque eu pego uma pena menor do que não. Então, a melhor coisa para o A é confessar, e para o menor, aqui eu estou indo para o menor, né? Se o B confessar, eu quero a menor pena. E se o B não confessar? Se o B não confessar, 0 e 1, é melhor ir para lá. Então, o A vai nessa direção. Agora, o B faz que raciocínio? O B não sabe o que o A vai fazer. Bom, pode ser que o A confesse. Se o A confessa, o B quer ter menor pena possível. Então, o B, menor pena possível é ir para cima. E se o A não confessa, o B também quer minimizar a pena, vai para cima. Então, demonstração, melhor coisa para ambos é confessarem e cada um pega 5. E o que eu acabei de falar tem a estrutura lógica de uma demonstração de um teorema matemático. Vamos olhar eu fiz os dois, né, mas é simétrico. Vamos olhar do ponto de vista do A. A não sabe se B vai confessar ou não. Se B confessa, o melhor para o A é confessar. Se B não confessa, o melhor para o A é confessar. Então, o melhor para o A é confessar. Ponto. Demonstrado. CQD. E faz a mesma coisa para o B. Conclusão, ambos confessam e ficam com 5 anos. E essa não é a melhor estratégia. Porque a melhor estratégia é ninguém confessar nada e pegar 1 ano cada um. Por isso que chama dilema do prisioneiro. Ou paradoxo do prisioneiro. Então, a minha demonstração não deu o melhor resultado, embora seja uma demonstração matematicamente correta. Olha que coisa saborosa. E onde é que está o nó disso? Por que essa demonstração não deu? Na verdade, essa demonstração está certa. E ela dá a melhor resposta se os prisioneiros não podem conversar. Porque essa aqui do 1-1 só é viável se eles combinarem. Se eles puderem conversar, aí eles falam, olha, cara, não vamos seguir o raciocínio matemático do se então. Vamos definir um pacto. Nenhum de nós confessa e vamos pegar 1 ano cada um. Então, essa estratégia só aparece se eu mudar as hipóteses do teorema. Mas isso remete para uma coisa que é muito interessante. Porque então eles conversam e ninguém confessa e dá 1 e 1. Será? Porque agora a gente está entrando num campo, cada um deles está lá na sua cela, conversaram, combinaram que ninguém ia confessar nada. Daí o A pensa, puxa vida, ele não vai confessar, né? O B não vai confessar. Então, cara, se eu cooperar, eu pego 0 e ele se ferra, azar dele. E aí aparece uma traição. Mas isso faz parte agora. Percebe que eu fugi da matemática? Agora eu entrei na sociologia. E mesma coisa o B. Pior, combinaram que não vão confessar. Será que um confia no outro? Os dois acabam pensando que o outro pode trair e os dois acabam tentando um trair o outro e acabam os dois ferrando. E isso é uma linha de pesquisa na teoria dos jogos que é real e muito rica. Existem jogos que são, assim, experimentos que foram feitos com jogos, cooperativos versus não, em que a estratégia é assim. Um monte de gente, são pesquisas que geraram artigos científicos.
os participantes do experimento ganham dinheiro de verdade e eles vão fazer uma rodada de decisões e dependendo de como eles se comportam, eles ganham ou não. Então teve um nos Estados Unidos que ficou bem famoso. Cada foram feitas 10 rodadas, cada rodada eram $100 que cada jogador apostava e tomava adotava um comportamento. E tinha as regrinhas do jogo, que eu não vou entrar aqui, né, mas se todo mundo fizesse uma atitude de não sacanear ninguém, todos ganhavam $100. Mas tinha uma opção, o cara podia tomar uma outra decisão. Uma outra decisão em que ele ia para uma espécie de confronto contra os outros. E aí ele podia ganhar mais, e os outros perdiam. Era um jogo de soma zero. Mas para isso ele tinha que tomar uma decisão em que haveria uma disputa entre ele e os outros. E quanto menos pessoas tomassem a decisão de sacanear, se só uma tomasse, ele ganhava. Se 2 tomassem, aí tinha uma disputa entre eles. Se 3 tomassem, tinha uma disputa entre eles. Os outros perdiam e os 3 competiam para ver quem levava a vantagem. Primeira rodada, todo mundo coopera. Segunda rodada, às vezes todo mundo coopera. Terceira rodada, aparece um que sacaneia. E aí ele tem uma grande vantagem. Quarta rodada, está todo mundo brigando contra todo mundo. Isso é muito estudado, né, em termos de psicologia, de sociologia, porque leva a essas questões de como funciona, né, o mundo cooperativo, o mundo de todas essas questões. Então, esse é um desvio, né, de teoria dos jogos bem interessante. Eu vou falar rapidinho de tomada de decisão e depois eu vou terminar fazendo um exemplo que tem alguns exemplos muito reais que ocorreram sem que as pessoas usassem teoria de jogos. Depois as pessoas foram olhar com o olhar de teoria de jogos. E tem o exemplo de uma batalha na Segunda Guerra Mundial, chamada Batalha do Mar de Bismarck, em que 2 almirantes, um japonês e um americano, tiveram que tomar decisões, tipicamente teoria de jogos. Tem o exemplo também da crise dos mísseis em Cuba, que também é um exemplo clássico de teoria dos jogos. E que, vou falar pelo menos de Bismarck, para mostrar que, às vezes, em teoria de jogos, a gente cai em teoria da decisão. Porque é aquela história assim, eu estou competindo, mas se eu não sei nada do que o outro vai fazer, eu fico sozinho, a minha decisão é solitária. E aí vira teoria da decisão. Teoria da decisão é parecido com isso que eu estou falando, só que é um único cara que toma a decisão. Então, está sozinho e tem que decidir o que fazer. E uma coisa interessante, que é aí falar um pouquinho, vou falar de 2 exemplos. Tem um exemplo que ilustra bem como que a teoria matemática, às vezes, é totalmente inútil, né? E também a questão da probabilidade frequentista e bayesiana. Um exemplo que é muito saboroso também. Sabe esses programas de televisão que uma pessoa fica respondendo perguntas e vai ganhando valores que vão somando e daí ela chega no fim, tem que decidir se ela vai ou não vai para a pergunta final e que ela pode perder tudo ou ganhar tudo. Então imagine um programa desses com as seguintes regras. O cara está lá, chegou na penúltimo estágio e ele agora tem R$300 mil que ele já garantiu. Se ele desistir, ele fica com 300 mil. Ou ele pode ir para a pergunta final, que vale 1 milhão. E ele tem que decidir se ele vai ou não vai. Vamos imaginar, né, não sei qual é a chance dele ganhar 1 milhão ou não. Vamos imaginar uma cena bem favorável. Vamos imaginar que seja por sorteio que ele ganhe 1 milhão ou não, ou perde tudo. Bom, se é por sorteio, meio a meio. Aí, se você fizer a conta do valor esperado, probabilidade de meio vezes 1 milhão, probabilidade de meio vezes 0, dá 500 mil. O valor esperado é maior do que o que ele já tem, que é o 300. Então, se você usar um critério de valor esperado, que é um dos critérios de teoria da decisão, é melhor ir para a rodada final. Mas espera aí, você vai poder jogar o jogo quantas vezes?
Você vai poder jogar o jogo centenas de vezes para fazer sentido o valor esperado? Não, você só tem uma chance na vida e você já tem 300 mil. Então é uma pergunta que o valor esperado não significa nada. O cidadão pensa e fala, poxa, com 300 mil eu resolvo alguns dos meus problemas imediatos. É muito melhor eu ficar com 300 mil do que... Se ele tivesse a chance de jogar o jogo repetidas vezes, era melhor usar o valor esperado. E se não, é melhor tomar decisão por outros valores, por outros critérios que não esse aí. Bom, eu queria contar para vocês 3 critérios que existem em teoria da decisão e que são muito usados em muitas situações reais, tanto de finanças quanto de estratégias de empresas, das mais variadas estratégias. Um critério é o do valor esperado, que eu chamo também de Laplace. O outro é o critério que chama minimax e outro que chama maximax. São 3 critérios para tomar uma decisão. Vou dar um exemplo assim bem simples, tá? Imaginem, olha que situação também muito saborosa, né? Esses exemplos assim simples, com números simples, são muito saborosos. Imagine que você tenha cenários da economia e investimentos. Então, cenários eu vou chamar de A, B, C. Investimentos eu vou chamar de E, F, G, H. E, bom, só para ter números inteiros aqui, imagine que se ocorrer o cenário A e eu investir no E, eu vou ganhar 2 unidades quaisquer, unidades financeiras. E se o cenário for B, eu também ganho 2. Mas se o cenário for C, eu perco tudo, ou se o cenário for D, eu ganho 1. Agora eu posso usar o investimento F. O investimento F é o investimento conservador em que eu ganho 1 em qualquer cenário. O exemplo mais perto disso no Brasil é a caderneta de poupança, né? Não importa o que aconteça no país, a caderneta de poupança garante lá um rendimento mínimo. O G, um que vai servir de exemplo para o último dos métodos. E o H. Então, aí você tem que decidir o que você vai fazer de investimento. 4 possibilidades. Se você tiver alguma avaliação das probabilidades dos cenários, suponha que você, por qualquer razão, você olha para o país, para o momento, fala, não, eu acho que A tem mais chance de acontecer. Eu acho que A tem grande chance de acontecer, B tem pouca, A tem, C não tem não sei o quê. Você tem a sua avaliação das probabilidades disso. Então, você faz valor esperado. Então, esse é o primeiro método. Valor esperado. Mas isso depende da probabilidade que você puser em cada coisa. E aí é pegar a probabilidade do A vezes o 2, a probabilidade do B vezes o 2, C vezes 0, aí dá um número. E você faz isso para cada investimento. E você tem a probabilidade e tem o valor esperado para cada um. E aí você pega o melhor. Esse é o primeiro método. Tem o segundo, que a gente chama de Laplace, que é exatamente o valor esperado, só que você não tem informação. Então põe igual para todo mundo. Se eu não sei o que vai acontecer, não sou capaz de tomar uma decisão, de fazer um palpite, se é mais fácil o cenário A, põe um quarto. Quer dizer, é o valor esperado em que, por falta de informação, você põe probabilidade iguais em todos. Nesse caso aqui, isso aqui, o A é o que dá maior ganho e o valor esperado dele é 1,25 e dos outros é todo 1. Então, nesse caso aqui dá o investimento, investimento E. Mas tem um que é muito interessante, que chama minimax. O minimax é a seguinte ideia.
olha que ideia interessante, é a ideia do conservador, do cara que joga na defensiva. Faz assim. Para cada cenário, qual é o pior resultado possível? Aí eu pego o maior deles. Então, se o cenário for A, o pior resultado é 0. Se o cenário for B, o pior resultado é 1. Se o cenário for C, o pior resultado é 1. Não, o pior resultado é 0. E se o cenário for D, o pior resultado é 0. Então, tem cenários em que eu tenho 0. E tem cenários em que eu tenho 1. Então, faz isso. Então, investe no F. Que assim, em qualquer cenário, você pega o pior resultado e pega o maior deles. Aí, bom, certamente você vai ter pelo menos isso. Quer dizer, para cada cenário, você olha o pior e pega o maior deles. Então, não importa qual seja o cenário, você vai ter aquilo garantido. Isso chama minimax, é um critério muito usado em teoria da decisão. E tem o maximax, que é mais ou menos o oposto. Que muita gente chama, meio na gíria, de vamos para a Lua, que é você pega o melhor dos melhores. Qual que é o max-max? Eu faço investimento no G. Porque se der o cenário B, eu tenho maior ganho. Então, dependendo de como você toma critérios, você escolhe uma coisa ou outra. Esse aqui é um exemplo super simplório, né? Assim, com numerinhos inteiros, só para a gente pensar na ideia. Mas isso é super usado no mundo real. Quer dizer, você pensa em cada possibilidade qual que é a pior e pega a melhor dessas coisas. Então, se der tudo errado, você está garantido com aquele mínimo que você conseguiu. E você não corre riscos, né? Porque se você, no caso aqui foi o F, né, no minimax. Porque, eu vou para o E, porque o investimento E, olha, ele é bastante bom, olha, um cenário 2, outro 1, é um investimento muito convincente. Mas tem um cenário que você perde tudo, foge dele. É um jogo bem conservador, não correr risco nenhum. Às vezes, teoria de jogos, quando você não sabe nada sobre o que o outro jogador vai fazer, você acaba caindo numa decisão isolada e acaba usando teoria da decisão. Tem um exemplo real que eu acho assim, muito bonitinho. Quando ele ocorreu, ele não foi analisado com teoria de jogos, ele ocorreu no meio da guerra. As pessoas estavam fazendo o que conseguiam para sobreviver. Mas depois a gente consegue analisá-lo agora, né, com teoria de jogos. Cadê minha anotação aqui? Simplesmente perdi o papel. Rebatedor. Tá aqui. Então, esse exemplo é um exemplo que aconteceu de verdade. Olha que saboroso também. Ele chama Batalha do Mar de Bismarck. Ele ocorreu em 1943. O Mar de Bismarck é um mar que tem na Ásia, em plena Segunda Guerra Mundial. 2 almirantes, o americano era um cara que se chamava Kane, 2 N's e Y, versus o Yamamura, que era o comandante da frota japonesa. E é interessante, a gente vai comentar isso em seguida, que não havia diálogo entre eles, mas as informações estavam todas abertas.
Todo mundo sabia tudo. Tinha chegado até os americanos a informação de que o Yamamura ia deslocar uma tropa, uma frota, de um lugar para o outro. Então, os americanos sabiam disso. E o Yamamura tinha duas opções de caminho. Tinha um caminho que estava bloqueado até bem nas semanas anteriores, mas que naquele período foi liberado. Então, ele podia escolher dois caminhos. E pelo caminho norte ou pelo caminho sul. O Kane tinha força aérea para bombardear os barcos japoneses. E ele queria saber o que fazer. Então, o Yamamura tinha que ir para o norte ou para o sul. E o Kane, sabendo que ele ia fazer isso, ele podia posicionar as tropas no norte, mandar seus barcos mais para perto do norte e mais para perto do sul. O norte era mais rápido. Se as forças atacantes do Kane estivessem no norte e o Yamamura fosse pelo norte, a travessia levava 2 dias. Então, o Kane ia ter 2 dias para atacar com os aviões e o Yamamura ia ter 2 dias de sofrimento. Se o Kane se posicionasse no norte e o Yamamura fosse para o sul atravessava 3 dias. Mas aí as tropas americanas não estariam ali para bombardear. Então, o Yamamura ganhava 1 dia. Então, aqui ele teria só 2 dias de ataque e o Kane teria 2 dias de ataque. Quer dizer, aqui a travessia levava 3 dias, mas se o cara errou, foi para outro lugar, ele gasta 1 dia para chegar de volta perto dos outros. Aqui, o norte era o mais rápido. Se o Kane fosse para o sul e o Yamamura fosse para o norte, o Kane ia ter que deslocar as tropas e ia ter só 1 dia de ataque. Porque a travessia levava 2 e ele estava com as tropas no lugar errado. Ele gastava 1 dia para reposicionar e perdia. E aí o Yamamura só sofria 1 dia de ataque. Se ambos fossem para o sul, onde a travessia demorava 3 dias, o Yamamura ia ter 3 dias de ataque. Era isso. Tá? Eles não estavam conversando um com o outro. O que aconteceu? Bom, vamos ver a teoria dos jogos aplicada aqui. O Yamamura pensa, se o Kane estiver no norte, eu vou ter 2 dias de ataque de qualquer maneira. Então, tanto faz. Se o Kane estiver no sul, 1 dia de ataque ou 3 dias. É melhor eu ir para lá. O Kane pensou o quê? Se o Yamamura for para o norte, eu tenho 1 dia ou 2 dias de ataque, dependendo de onde eu me posicionar. Então é melhor eu me posicionar para cima. Se o Yamamura for para o sul, é melhor eu me posicionar para baixo. Então não tem, é um jogo de soma zero, porque os dias que um tem para atacar é os dias que o outro sofre ataque. O Kane não tinha uma resposta óbvia, mas para o Yamamura era melhor ir para o norte. Imaginando o Kane no norte, tanto fazia, e imaginando o Kane no sul, era melhor ele estar no norte. Então ele decidiu ir para o norte. Isso é real, foi o que aconteceu. O Yamamura foi para o norte. E como essas informações eram todas públicas, o Kane, que não sabia o que fazer, foi para o norte. Porque aí ele sabia que o outro estava indo para o norte. Percebe? Tem uma informação que não está nas regras, que não está na matriz. Que foi o Kane pensar assim, tá, o Yamamura sabe disso tudo, então ele vai tomar a melhor decisão para ele. E o Kane não tomou a decisão olhando para a tabela, tomou a decisão sabendo que o Yamamura ia para o norte. E foi o que aconteceu, eles foram ambos para o norte. Agora imagine que o Kane não sabe nada de nada de nada. Ele nem sabe se o Yamamura tem as informações. Ele só sabe que o Yamamura vai transportar. Mas ele não tem informação suficiente para fazer esse raciocínio. O Yamamura está sabendo que é a melhor coisa para ele ir para o norte. Pode ser que ele vá para o sul, porque eu não sei. O Kane não sabe nada. Ele não chegou até ele a informação de que o Yamamura foi informado. Então ele está absolutamente às cegas. Então olha que interessante.
Aí ele pode usar, aí ele ficou sozinho, aí vira a teoria da decisão, porque ele não sabe nada sobre Yamamura. Aí ele pode fazer valor esperado, ou Laplace, e probabilidade meio, né? Não tem o que dizer, ele não sabe o que vai acontecer, porque não sabe nada de Yamamura. Então, o número de bombardeios que ele tem, se ele for para o norte, é 2 vezes meio, 2 vezes meio, que dá 1 mais 1, dá 2. Se ele for para o sul, dá meio, mais 1,5, dá 2 também. Então, o Laplace não decidiria para o Kane. Minimax. Se eu for para o norte, o menor é 2, sempre 2. Se eu for para o sul, 1 e 3. Então, o mínimo é 2, o mínimo é 1. Então, eu pego o maior dos mínimos. O maior dos mínimos é 2. Então, norte. E maxi-maxi. Ele vai para a Lua. Ele vai para o sul. Esperando que o Yamamura vá para o sul. Então, vocês estão vendo como que uma coisa que é típica de teoria dos jogos, se falta informação, eu acabo transformando num problema de teoria da decisão, e aí eu tenho que usar um critério. E qual é o melhor critério? A gente não sabe, né? O legal, mas isso é a parte fascinante disso, né? Acontece no mercado financeiro, acontece na lógica das empresas, acontece em toda a vida, né? Na teoria da decisão, qual é o melhor critério? Não tem uma resposta. Cada critério prioriza uma certa variável num certo momento. E aí tem uma componente que é, bom, eu sou otimista, eu acho que vai dar tudo certo. Aí eu vou para o maxi-max, vamos para a Lua. O outro, não, eu sou pessimista, eu acho que vai dar tudo errado, então vai para o mini-max. E bom, e cada critério é um critério. Uma coisa muito parecida com isso foi a crise dos... então, isso não foi decidido com a teoria dos jogos na Segunda Guerra Mundial. A teoria dos jogos foi usada depois e mostra que os dois tomaram a decisão que eles tomariam se tivesse usado a teoria de jogos. É curioso isso, né? Um monte de coisas isso foi feito com um monte de situações reais. Quando elas ocorreram, elas ocorreram naquele contexto. Não tinha teoria de jogos orientando ninguém. E a posteriori, nós olhamos com teoria de jogos para ver o que os atores fizeram. E nesse exemplo, os atores fizeram exatamente o que se achava que eles deveriam ter feito. O caso da crise dos mísseis de Cuba foi muito parecido com isso. A crise dos mísseis de Cuba faz-se uma matriz igual a essa. Foi assim, foi em 1962, né? A União Soviética instalou mísseis em Cuba. Os Estados Unidos ficaram irritadíssimos. Eles bloquearam a ilha e ameaçaram invadir. E aí tinha vários cenários. Chegou um momento em que a coisa estava muito tensa. Foi uma crise muito forte. E aí os vários cenários. Os Estados Unidos podem invadir ou não. E a União Soviética pode retirar ou não os mísseis de Cuba. E aí faz-se toda uma análise com teoria de jogos. E, na verdade, o que aconteceu foi nada do que a teoria dos jogos indica, porque aí é um outro exemplo que é também muito saboroso. Porque aí entrou em jogo, não era nem saber se um sabia o que o outro fazia. A diplomacia entrou em campo, e aí falou, para com tudo, ninguém vai invadir ninguém, pega os mísseis, a União Soviética retirou os mísseis, os Estados Unidos não invadiu, tá, então acaba com tudo, e foi a diplomacia que resolveu, não foi. Embora hoje a gente olhe para esse exemplo com teoria dos jogos e olhe o que a teoria dos jogos diria, mas aí tinha uma coisa que veio se superpor a tudo, que foi a diplomacia. E resolveu da melhor maneira. Não teve nada. Porque o cenário ali era um cenário bem complicado. Havia, assim, as pessoas tinham muito medo de que começasse uma guerra feia entre a União Soviética e Estados Unidos. Foi talvez a crise mais intensa
no que se chama Guerra Fria. Mas aí a diplomacia resolveu, não precisou de teoria dos jogos. Bom, acho que era isso que eu queria contar para vocês sobre esses temas. Eu acho que esse é um tema que vale muito a pena estudar, se aprofundar. Ele tem sido usado de forma muito forte em economia. Aquele exemplo que eu falei, né, que é um aprofundamento disso, em que se relaciona com coisas mais da psicologia e da sociologia, do comportamento dos diferentes atores. Quando eles têm chance de cooperar e não cooperar. E que reflete, né, com coisas da natureza humana, né, do comportamento, e como que processos, né, educacionais, processos pode melhorar o comportamento das pessoas. Um exemplo também muito citado em teoria dos jogos é o exemplo do trânsito. Quando duas pessoas têm uma situação que ambas têm um certo interesse, né? Um cruzamento, eu quero passar, o outro quer passar. Quem cede e quem não cede. Dá vez, não dá vez. Se ninguém para, os carros batem. Se os dois param, ninguém anda. Se um dá vez, o outro passa primeiro e o outro passa depois. E aí as pessoas põem valor nisso, né? Tem gente que não quer ser o segundo a passar, ele quer ser o primeiro, né? Ele é estressado no trânsito. E isso também é muito estudado, essa coisa, e como que coisas educacionais podem levar a uma atitude mais cooperativa, né, na vida em sociedade. E teoria dos jogos tem sido um grande elemento nesses estudos. Vale muito a pena, assim, quando vocês tiverem chance de estudar esse assunto, ele é muito legal. E ele está na interface. Ele é uma área que tem muita economia, muita matemática. Na engenharia tem muita gente que estuda a teoria de jogos, em muitos problemas. E nas humanidades, né? Você vai para a sociologia, tem muita gente que estuda a teoria de jogos. Em psicologia tem gente que estuda. É uma coisa assim muito rica em estudos. Bom, gente, era isso que eu queria contar para vocês. Um monte de causos divertidos. Tá? Obrigado. Obrigado.